Sabe, o apóstolo Pedro tem uma mensagem tão importante lá no primeiro capítulo, em sua primeira epístola. Vendo que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 16, o apóstolo Pedro nos exorta a caminhar em santidade. Vemos que, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vemos aqui que o apóstolo Pedro fala que a gente deve exigir os vossos dons de entendimento. A gente deve ter o entendimento de Deus através da palavra dele. Porque uma coisa que eu acho interessante que Enéas, ele falou, sim, é quando ele perdeu as eleições, se não me engano. Ele tinha deixado uma mensagem muito interessante, que quando o homem, a verdade liberta o homem. Quando o homem conhece a verdade, isso liberta porque é algo que corta as correntes da mentira, da cegueira. E se você for ver e também fala que a gente deve esperar inteiramente na graça que Deus nos deu através de Jesus Cristo, esperar em Deus, que também o poder de Deus ele nos fortalece. Vai ver que a graça de Jesus Cristo nos basta. A gente vê em 2 Coríntios 12:9 que a graça de Cristo nos basta, que nos fortalece em nossas fraquezas. E também no versículo 14 fala que com os filhos obedientes, não conformando com as compulsões que antes havia em nossa ignorância. Compulsões seria o pecado. A compulsência é o prazer intenso. É normal nós, como seres humanos, ter prazer, só que o prazer intenso, descontrolado e conectado com o pecado, sim, vira o pecado e também a idolatria. Vemos em Colossenses 3, acho que versículo 5. E também, no versículo 15, fala que como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos, como em toda a vossa maneira de viver. Então, se fica, o apóstolo Pedro está nos chamando a viver em santidade em toda a nossa maneira de viver. Porque assim, a gente tem que buscar a pureza de nossas mentes, corações e também buscar pureza em nossas ações, em maneiras de falar, caminhar com Deus. E no versículo 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então devemos ser santos, porque Deus é santo. Deus nos designou a ser de santos. No princípio, Deus fez o ser humano para ser santo, mas o pecado nos corrompeu. Mas Cristo nos oferece, através do poder do Espírito Santo e da remissão dos pecados, através do sangue dele, a ser de santos.